Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero continuar o nosso desafio de ler a palavra de Deus todos os dias antes de dormir. E hoje nós vamos descobrir o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo de número 11. Diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A ressurreição de Lázaro demonstraria a glória de Deus ainda mais do que sua recuperação de um leito de enfermidade. Nós vimos Jesus curar um cego, vimos Jesus curar um paralítico, vimos Jesus transformar a água em vinho. Porém, agora, a ressurreição de Lázaro seria algo totalmente diferente e que iria transformar a reputação, poderíamos dizer assim, a reputação de Jesus iria ficar muito alta. Versículo de número 5. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus aqui está colocando a questão da luz com respeito à sua obra, com aquilo que Deus fazia. Jesus está aqui condicionando a sua volta à Judéia, ele andando de dia. E andando de dia, ele estaria vendo a luz e não iria tropeçar, diferentemente daquelas pessoas que andam à noite e acabam tropeçando. Mas na realidade, o que Jesus está querendo dizer é que a luz que ilumina o caminho dele é a sua obra com respeito à missão que o Pai havia dado para ele. Então, todas as vezes que ele fizer a obra do Senhor, ele estaria andando de dia, ao passo que se ele não fizer aquilo que Deus manda, é como se ele estivesse andando de noite. Isso serve para nós também, é a mesma coisa. Estamos fazendo a obra de Deus, estamos andando de dia, estamos na luz do Senhor. Não estamos fazendo a obra de Deus, estamos andando em trevas e prontos a cair no abismo. Versículo de número 11. Isto dizia e depois desacrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Uma vez que Jesus sabia que Lázaro estava morto, então lá no versículo 4, como ele tinha controle de todas as coisas, no versículo 4 ele já sabia que Lázaro iria morrer. Então ele estava prevendo a sua volta à vida. Versículo 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Se os judeus estavam querendo matar a Jesus,
e os discípulos estariam com Jesus, aí Tomé chegou logo à conclusão: vamos todos ser mortos. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 15 estádios corresponde a mais ou menos 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crer isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quem crê em mim, Jesus fala, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente e eternamente. Nós temos visto a pandemia que está aí presente nos nossos dias e muitos cristãos têm sido mortos fisicamente. Mas como são cristãos, como são ovelhas do Senhor Jesus, eles não morrem espiritualmente. Porém, todo que vive fisicamente e crê em mim não morrerá espiritualmente e eternamente. Então, Jesus está falando, aquele que morre com ele, vive eternamente. E aquele que vive com ele, não morre eternamente nem espiritualmente. Versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se Marta e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Isso aqui fica bastante claro a questão da humanidade de Jesus. Muitos querem acreditar que ele era 100% Deus, mas não era 100% homem. Aqui nós vemos o 100% de homem se comovendo com as coisas dos homens. Então, os homens se comovem perante a morte. Jesus se comoveu perante o sofrimento dos homens perante a morte. Versículo 34. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. O termo grego que foi usado para Jesus chorou significa que foi um choro contido, um choro silencioso, em contraste com o choro, o termo usado para o choro daqueles que estavam ali consolando Maria e Marta, e da própria Marta, era um pranto de lamento, então algo mais incisivo que eles estavam chorando, diferente do que Jesus chorou. Mas Jesus chorou. Versículo 36. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus:
tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Aqui o fato a ser observado é que tirar a pedra e desatar as ataduras e tirar o lenço do morto cabia aos homens. Porém, chamar para fora só Jesus pode. Chamar o morto de volta à vida só Jesus podia fazer. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então os principais ali dos sacerdotes e fariseus, convocando o sinédrio, começaram a se preocupar porque agora não tinham mais como segurar a fama de Jesus, não tinham mais como segurar a dúvida que pairava sobre o poder de Jesus, sobre a sua obra. E eles começaram a temer pelo seu lugar, começaram a temer por aquilo que poderia ocorrer de consequência se Jesus fosse verdadeiramente proclamado como Cristo. Versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. É muito interessante a gente observar que as palavras que Caifás disse, ele não fazia ideia do significado tão pleno das coisas que ele acabou de dizer. Ele estava simplesmente expressando o pensamento de um colaborador com o Império Romano. No entanto, essas palavras que ele disse, elas retratavam exatamente a doutrina cristã, exatamente a missão que Jesus veio fazer. Um homem veio morrer pelo povo e, através dessa morte, iria juntar todos ao seu redor. Versículo 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderdes. Então, a ideia central deste texto do capítulo 11 é mostrar, primeiro, que Jesus, ele é Deus, Jesus realiza milagres, Jesus é capaz de fazer um morto ressuscitar,
mas ao mesmo tempo Jesus é homem. Ele é 100% homem, 100% Deus. E Ele sabe das nossas dores. Ele conhece o nosso sofrimento e por isso pode nos ajudar em todas as situações. E eu quero deixar contigo esta mensagem nesta noite. Que nós possamos entender o poder de Jesus, mas ao mesmo tempo a sua humanidade. E por causa disso a sua misericórdia para cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. E te agradecemos também por Ele ser 100% homem e entender aquilo que passa no mais íntimo de nosso ser. Pai querido, nós te agradecemos. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado no nome do Senhor Jesus. Se você tem sido abençoado por estas mensagens, pela leitura que temos feito durante todos esses dias, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com todos os seus contatos, para que mais pessoas possam entender o poder do Senhor Jesus e principalmente aquilo que Ele veio realizar em prol de todo ser humano. Tenha uma boa noite e que amanhã possamos voltar para continuar a leitura em nome do Senhor Jesus.